Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é sempre um prazer tê-los aqui. E hoje eu falarei sobre os números naturais. Números estes que utilizamos há muito tempo atrás e podemos perceber a presença deles em diversas situações do nosso dia a dia. Como por exemplo, quando vamos contar a quantidade de caneta que temos em nosso estojo, quando vamos contar dinheiro, quando olhamos no relógio e verificamos que horas são, a nossa idade. Então em diversas situações podemos notar a presença desses números. E eles podem ser divididos em diversas categorias. Hoje eu vou falar sobre os naturais, mas podem ser inteiros, racionais, irracionais, reais, que envolve todos esses números, e ainda tem os números complexos, que possuem uma parte real e uma parte imaginária. Eu sou Tatiana Aguiar, e se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para a nossa aula. O sistema de numeração que utilizamos atualmente é conhecido como sistema de numeração decimal ou de base 10. Isso porque ele é formado por 10 algarismos que vai de 0 a 9. E a partir desses algarismos que todos os outros números foram formados. Vamos pegar, por exemplo, o número 152, formado pelo 1, 5, o 2. O número 1000, o 1 mais 3 zeros. O número 730, 7, o 3 e o 0. E é entrando dentro desse contexto que a gente entende a existência dos números naturais, que, como eu disse anteriormente, são números que servem para a contagem de coisas, objetos, pessoas e assim por diante. E os números naturais, eles são formados através de uma sequência numérica. Essa sequência que ela vai começando com o número 0 e todos os números positivos. E a sequência dos números naturais, ela é sempre infinita. E todo número natural, com exceção do 0, possui um antecessor. Por exemplo, o número 1, o que vem antes dele é o 0. E vale lembrar que esse antecessor eu descubro subtraindo com 1. O antecessor de 2, quando eu subtraio com 1, é o número 1. O de 3, quando eu subtraio com 1, é o 2. E todo número natural possui também um sucessor, que eu descubro somando com 1. E os números naturais, graficamente, eles podem ser representados através de uma reta numérica, que é uma reta que ela começa da esquerda para a direita e a sua seta aponta para o infinito. Essa reta possui pontos que representam números, que são os naturais, começando com 0 e vai até o infinito, representado aqui pelas reticências. E a distância entre esses números é sempre a mesma e representa o número 1. Por isso, essa distância ela deu o nome de unidade. Os números naturais, eles estão dentro de uma sequência que possui uma ordem, e a posição dos números dessa sequência é importante, é levada em conta. Por isso, à medida que esses números, que essa sequência foi crescendo, que os números foram aumentando, ou a reta numerada foi aumentando, foi necessário fazer comparação entre um número e outro. Por isso surgiram símbolos para a representação dessa comparação, que foram símbolos maior do que, menor do que e o igual a. Aqui temos alguns exemplos de números comparando, fazendo essa comparação. Por exemplo, o número 23, comparando com o número 18. O 23 em relação ao 18 é maior do que 18. O número 11 em relação ao próprio 11 tem a comparação de igualdade. 11 é igual a 11. O número 30 comparando com o 20 é maior que o 20. Então, 30, na verdade, aqui seria 20, corrigindo aqui, 20 é menor do que 30, que seria 20 é menor do que 30 ou 30 maior que 20. Dentro dos números naturais, há a chamada números naturais consecutivos. O que quer dizer isso? São dois ou mais números que estão dentro de uma sequência, dentro de uma ordem, e que um vem após o outro.
Por exemplo, aqui o número 10 e o 11 são dois números naturais consecutivos, ou seja, o 11 veio depois do 10. Número 500, 501 e 502 são três números naturais consecutivos. E para a existência do número consecutivo é necessário que ele seja maior que 1, porque um único número não vai ter consecutivo. Nesse próximo tópico, eu abordarei sobre as possibilidades e sequências existentes dentro da própria sequência dos números naturais. Então, vem comigo. As sequências existentes dentro dos números naturais são sequência dos números naturais pares, que pode ser dada pelos seguintes números: 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. E como é que eu sei que o número natural ele é par ou não? Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 é tido como par. Por exemplo, o número 24. Ele termina em 4, então ele é par. O número 102 termina em 2, então é par. Um outro critério que podemos considerar também é que todo número par, quando ele é dividido pelo número 2, o resto da divisão dá zero. Vamos pegar, por exemplo, o número 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Passa para cá negativo. Então, esse resto vai dar zero. Por isso, além do critério do término do número ser esses aqui que eu indiquei, e a divisão por 2 ter como resto zero, o número pode ser considerado par. Uma outra sequência é a sequência dos números naturais ímpares, que é dado pelos seguintes números: 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. E seguindo a mesma lógica dos números naturais pares, podemos considerar um número ímpar aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E quando eu divido o número por 2, o resto dá diferente de zero. Por exemplo, vamos pegar o número 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 aqui dá por 5. 5 vezes 2, 10. E colocamos o 10, passa para cá negativo. Isso aqui, menos 1, 0, 1, menos 0, 1. Então, o resto dá diferente de zero. Então, podemos considerar o 11 como um número natural ímpar. Uma outra sequência que analisaremos é a sequência dos números quadrados perfeitos. O que seriam esses números? São números dados pela seguinte expressão: n ao quadrado é igual a A. Esse A aqui representa o número quadrado perfeito, que quer dizer um número natural, ou seja, um número inteiro positivo. Então, todo número natural, quando tiramos a raiz quadrada dele, e essa raiz também dá um número natural, ou seja, um número inteiro positivo, podemos dizer que esse número é um quadrado perfeito. Por exemplo, o número 1. Quando tiramos a raiz quadrada de 1, isso vai dar também 1. Então, a raiz quadrada de um número natural deu também um número natural. Por isso, o número 1 é um quadrado perfeito. O número 4. Quando tiramos a raiz quadrada de 4, isso vai dar 2. O 4 é um número natural, 2 também é um número natural. Por isso, o número 4 é um quadrado perfeito. Aqui listamos alguns números que são quadrados perfeitos. O número 1, o número 4, o número 9, o 16. Então, aqui vai ficar raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. Então, segue essa sequência. Por exemplo, se tirarmos a raiz de 2, a raiz quadrada de 2, não vai dar um número inteiro, vai dar um número totalmente quebrado. Por isso, o número 2 não é um quadrado perfeito. Por fim, eu falarei como os conjuntos são representados e a existência de um subconjunto no conjunto dos números naturais. Vem comigo. Todo conjunto é uma coleção de coisas, coleção de pessoas, objetos, moedas, ou seja, uma coleção de uma forma geral. E todo conjunto ele pode ser representado, eu vou colocar aqui como exemplo, hipoteticamente, um conjunto X, representado pelos elementos A, B, C e D. Então, pode-se perceber que todo conjunto ele possui, como nome, uma letra maiúscula,
Os seus elementos é representado por letras minúsculas, separados por vírgulas e dentro de chaves. Todo o conjunto é representado dessa forma. Aí entramos na parte dos conjuntos dos números naturais, que é representado pela letra N, são os números, incluso o zero e todos os números positivos dado por uma sequência infinita. Percebe-se que todos esses números estão separados por vírgulas e dentro de chaves e é dado aqui pelo N maiúsculo. Esse conjunto dos números naturais possui um subconjunto que exclui o número zero. Então, todo conjunto que não tem o número zero nos números naturais é representado pelo N e em cima dele tem um asterisco. Finalizamos aqui o nosso conteúdo. Eu espero que você tenha absorvido ao máximo tudo o que aqui foi exposto. E nas próximas aulas eu falarei sobre as operações com os números naturais. Então, um abraço e até a próxima aula.